Vamos para a terceira lei de Newton. Essa aqui sobrou, hein? Alguém sabe qual que é? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. É a lei da ação e reação. Ah, Gabs, é aquela lei que fala que se eu cuspir na cara de alguém, essa pessoa vai cuspir na minha cara de volta. Não. Isso daí é a lei ação e reação para coach. Tá bom? Coach tem uma liberdade muito grande que físicos não têm, tá legal? Coach fala de massagem quântica. Coach fala de um monte de coisa que não faz o menor sentido na física, beleza? Ação e reação é uma característica que em física, presta muita atenção nisso, porque você vai lembrar de mim quando você errar isso e eu te corrigir. Ação e reação é uma lei que só pode ser usada entre forças. Não pode ser usada entre acelerações. Não pode ser usada entre espaços, entre velocidades, entre massas. Só pode ser usada entre forças, entre conceitos. Ai, se eu amar muito essa pessoa vai me amar de volta. Newton já disse. Era a lei 3 da ação e reação. Nada a ver, tá bom? Nada a ver. Ai, Gabi, se eu der uma cabeçada na parede, a parede vai me dar uma cabeçada de volta. Esse tá muito mais perto, só que a parede não tem cabeça, tá bom? Mas tá bem mais perto do conceito de ação e reação do Newton. Alguém consegue falar alguma coisa sobre ação e reação aí? Tô abrindo aí para vocês darem essa aula. Fala aí, Lê. O que você consegue me dizer sobre ação e reação? Eles têm o mesmo modo, mesmo sentidos opostos, mesma direção, são em corpos distintos. Calma aí, rapidão. Isso que você acabou de me definir é vetor oposto, né? Mesma direção, mesmo módulo e sentidos opostos é vetor oposto. Isso. Top, que mais? Tem que ser em corpos distintos. Corpos distintos. Isso é muito top. De mesma natureza. Caralho. Tá a enciclopédia da física aqui. Que mais? Tem que ser simultânea. Caceta, é isso. Simplesmente falou todas as características do par de forças chamado ação e reação. Tá bom? Lembra que eu falei muito tempo atrás, hoje, que da mesma maneira que existe uma força normal que o piso aplica sobre o bloco, existe uma força normal que o bloco exerce sobre o piso? Eles não são para ação e reação, mas está quase. Está quase ali na ideia de ação e reação. Tá bom? Vamos pegar um caso mais fácil. Deixa eu desenhar um caso mais fácil aqui, ó. Vamos supor que eu tenha um bloco. Ai, Gabi, você só fala bloco. A aula de hoje é sobre bloco, beleza? Tem um bloco aqui e tem eu. Eu agora, eu vou empurrar esse bloco. Então, eu estou exercendo uma força sobre o bloco. Tá claro isso? Eu vou chamar o bloco de B e eu de G, de Gabs. Ok? Esquece todo o resto. Pensa só nesses dois objetos. Eu e o bloco. Beleza? Eu tenho uma força aqui, ó, que aponta para esse lado, que atua sobre o bloco. Chamar de F para essa força. Tá bom? E eu vou colocar aqui embaixo G, B. É a força que o Gabs atua sobre o bloco, ou exerce sobre o bloco. Tá claro isso? Da mesma maneira que o Gabs exerce essa força sobre o bloco exerce uma força sobre o Gabs. Essa força eu vou chamar de F, B, G. É a força que o bloco exerce sobre o Gabs. Beleza?
Se eu separar os dois objetos... Aí, Gabs, você é um objeto? Sim. Se eu separar esses dois objetos, ó, repara que eu não posso anular essa força com essa, porque elas não estão atuando no mesmo objeto, tá claro isso? Elas são um par ação e reação. Quando eu exerço uma força sobre o bloco instantaneamente, que foi uma das coisas que a Letícia falou, exerce uma força sobre mim. Tudo bem? Essas duas forças, elas têm mesma natureza. O que significa isso? Se a força que eu exerço sobre o bloco é uma força de contato, uma força eletromagnética, a força que o bloco exerce sobre mim também é uma força de contato, também é uma força eletromagnética. Eu e a Terra. Quando eu pulo do prédio, pessoas... Eu não preciso pular do prédio, na verdade. Eu posso ficar paradinho aqui e a Terra tá me puxando do mesmo jeito, tá bom? Mas só quero dizer que eu não tô em contato com o chão, tá? Quando eu pulo do prédio, a Terra tá me puxando. A força peso que age sobre mim, quem gerou foi a Terra. Só que eu também tô puxando a Terra, beleza? A questão é que eu sou muito mais leve que a Terra, então a minha aceleração vai ser muito maior para uma mesma força. Tá claro isso? Então, ao mesmo tempo que eu tô puxando que a Terra tá me puxando, eu tô puxando a Terra também. É um par ação e reação. E ambas as forças são gravitacionais, têm a mesma natureza. Tá legal? São forças de mesma natureza. Acontecem instantaneamente, né? Então as duas acontecem ao mesmo tempo. As duas têm mesma direção. Então se a Terra me puxa para baixo, eu tô puxando a Terra para cima. E as duas têm a mesma intensidade. Se a Terra me puxa para baixo com 800 Newton, por exemplo, eu tô puxando a Terra com 800 Newton. A questão é que os 800 Newton fazem um estrago absurdo nos meus 80 quilogramas. Agora, os meus 800 Newton que eu estou exercendo sobre a Terra não fazem nada sobre os... Caralho, eu não sei a massa da Terra. Enfim, né? Sobre a massa da Terra, que é gigantesca. Beleza? Não acelera quase nada. Na prática, eu aproximo para zero e pronto. Só que a Terra me acelera bastante. Inclusive, me acelera com qual aceleração? Alguém sabe me dizer? Considerando a resistência do ar? 10, né? Aproximadamente 10, é o que a gente usa em quase todos os exercícios, tá bom? Mais aproximadamente, então, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então a Terra consegue exercer essa aceleração em mim. Eu não exerço aceleração nenhuma na Terra, praticamente. Tá? Exerço, mas é tão pequena que nem conta. Belezura? Então, par, ação e reação não se anula. Por que não se anula? Porque está em corpos diferentes. Tem mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Acontece de maneira instantânea. E esqueci alguma coisa? Não, né? É isso. Beleza? Terra e Lua. A Terra puxa a Lua puxa a Terra. Quem faz mais estrago? Qual força é maior? A força que a Terra exerce na Lua é maior? Ou a força que a Lua exerce na Terra é maior? Responde essa. Qual é maior? Terra sobre Lua ou Lua sobre Terra? Nenhuma das duas, empate. É um par ação e reação. As duas forças têm o mesmo módulo. Tá bom? As duas forças têm a mesma intensidade. Agora, qual causa mais estrago? A Terra sobre a Lua causa mais estrago. Porque apesar da força ser a mesma, a Lua é menos maçuda. Então, a força é a mesma, só que a massa da Lua é menor. Então, a aceleração resultante vai ser maior. Tá claro isso? Mas a intensidade da força é a mesma. Ok? Você dá um soco na cara do seu arqui-inimigo. Vai doer mais onde? Na cara do seu arqui-inimigo ou na sua mão? Bom, se seu arqui-inimigo for feito de pele e osso, que nem você, tudo normal, vai doer mais na cara dele. Mas a força é a mesma. Vai doer pra caralho na sua mão também, inclusive. Beleza? Mas a força é a mesma. Tá? A questão é que a cara dele é mais sensível que a sua mão. Só isso. Mas a força que a cara dele exerce sobre a sua mão é a mesma força que a sua mão exerce sobre a cara dele. Vocês já viram atropelamento? Vídeo de atropelamento? O estrago que faz no carro. Mata a pessoa. Porque a pessoa é muito mais frágil que o carro. Mas faz um estrago no carro também. Por quê?
A força que o carro exerce sobre a pessoa é a mesma força, exatamente a mesma força em módulo que a força que a pessoa exerce sobre o carro. Só que o carro é mais resistente, então faz menos estrago. E a pessoa é mais frágil, então faz mais estrago. Mas a intensidade da força é a mesma. Tá claro? Preciso ser mais enfático?